Bom dia, bom dia. A palavra de Deus hoje fala o seguinte aqui no Café com Deus Pai do Júnior, grande Júnior. Tem me ajudado muito com esses devocionais e tenho repassado aquilo que eu aprendo aqui. É muito bom você ter mentores, né? Que é da palavra de Deus e a gente pode passar o nosso conhecimento para as pessoas. E hoje é um pouco diferente, pessoal, que é o seguinte, cara. Aqui no título diz supere, né? Supere, principalmente, cara, coisas do passado. Coisas do passado que bloqueiam a nossa vida. E o de hoje aqui é meio forte, viu? É meio forte porque primeiro vamos ler aqui o versículo que é sugerido pelo devocional. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Né? Então o salmista aqui, Salmo 139, 14, tá? Ele diz que louva porque o Pai fez de um modo muito especial e muito admirável, né? E que as obras dele é maravilhosa e ele está afirmando, está dizendo com convicção. Então Deus, ele te fez, né, de uma forma muito especial e muito admirável. Então, em seguida, o devocional começa a falar de um testemunho de vida do passado, do próprio autor aqui do Café com Deus Pai. Então, eu ia repassar esse testemunho, essa história do passado e de superação. Mas eu resolvi não fazer isso. Deus falou comigo e falou, fale a sua. Fale a sua. Baseado na do Júnior, é como se eu estivesse vivendo também a minha própria vida. Então aqui ele fala que ele não tinha amigos, que ele era rejeitado, sabe? Na infância dele foi uma infância muito complicada por causa do pai biológico, né? E em toda a adolescência ele não teve amigos, porque ele era debochado pelas atitudes do pai e pelo que fazia com ele. Então ele ficou o quê? Retido, escondido, no quarto, sem sair. Tinha vergonha de sair. E a outra coisa, apanhava muito do pai. Então, o que acontecia? Era muito humilhado, cara. E eu passei por uma fase dessa na minha vida, né? Que eu tive muito problema com pai, mãe, parente. Né? Eu desde neném, de pequeno, eu não tinha já parada, não sabia para onde eu ia, né? Então eu acabei indo para casa de uma irmã por parte de pai, que me pegou para criar. Tô falando isso porque eu tô repetindo aquilo que eu vi e que me falaram também. A história real só Jesus sabe. Mas o que acontece? Ao crescer na casa dessa minha irmã, que eu chamava de mãe porque estava me criando, tá? Eu comecei a sofrer também a mesma coisa que o Júnior sofria, só que ele sofria com o pai. Era diferente. Eu era parte da mãe, tá? Então eu vivi todos esses anos com isso na cabeça e isso travou a minha vida de uma tal forma que eu vou te falar. Por quê? Traumas do passado. Esse é um deles, né? Então eu resolvi falar aqui, e eu sei que a pessoa também vai ouvir essa oração, mas hoje a gente está livre disso, tá? Hoje a gente sente, não é que a gente sente, a gente lembra, que a gente também não tem como não lembrar. Só que hoje a coisa é diferente. Hoje essa mesma pessoa, eu a perdoei, eu também pedi perdão, porque a gente tem que liberar perdão
para as pessoas, até mesmo do passado, mesmo que essas pessoas já foram. Se essas pessoas se foram, não tem como pedir perdão, tem sim. É só você mentalizar, sentar e exclamar o teu perdão que resolve, sim, senhor. Então, o que ele quis dizer? Que ele tinha traumas do passado, né? Só que você tem que superar isso. Porque se você não supera traumas do passado, meu irmão, a sua vida bloqueia de uma tal forma que você não tem ideia. Então você tem que superar isso. Eu, baseado no mesmo testemunho do Júnior, eu apanhava muito, cara. Eu apanhava. E eu não sabia por que eu estava apanhando. Eu era acusado de muitas coisas, não sabia por que era acusado. Eu tive cenas na minha vida de essa você não esquece nunca mais. De acusação disso, acusação daquilo. Eu tive mão queimada no fogo, meu irmão. Acusado de pegar uma coisa que eu não peguei, que eu não mexi. Então, se eu for relatar tudo que eu passei em relação à minha infância, quem ouve e não é do reino fica apavorado. Quem ouve e não é do reino e conhece os mandamentos, os princípios, e não conhece a palavra, fica chateado. Como é que você perdoa uma pessoa assim? Não, perdoa sim, claro que perdoa. Sabe por quê? Primeiro, eu não sei qual que foi a história lá atrás. Eu não sei o que essa pessoa passou. Com certeza ela passou a mesma coisa que eu estou passando, porque ela replicou de alguém, né? E outra coisa, na criação foi o melhor que ela pôde me dar. Então eu não vou condenar essa pessoa jamais. Muito pelo contrário, eu vou perdoar. E ela também pediu perdão e ficou tudo em paz e eu liberei isso. Tem muitas coisas na vida que a gente libera perdão, tá? Então a coisa muda. Se você tem que superar isso, cara, saiba que o importante é você superar suas dores. Quando você supera suas dores em Deus Pai, pois é nele que tudo é restaurado e restituído. É ele que restitui, é ele que devolve, é ele que recompensa. Amém? Deixei aqui um desabafo, uma história, mas uma história que pode servir para você. Então, se você tem algum problema do passado, principalmente com pai e mãe, perdoa hoje. Tem que ser hoje. Se não tiver mais vivo, perdoe. Se não quiser ir até o local, se não aceitar, liga. Mas faça alguma coisa, tá? A outra coisa é você fazer parceria com as verdades, não com as mentiras. Maravilha? Querido Deus, querido Pai, abençoe o dia dessa pessoa que está ouvindo essa palavra agora e que hoje mesmo ela possa liberar perdão, principalmente por seu pai e para sua mãe. Amém? Que seja um dia de paz, de alegria, de transbordo, que essa nossa sexta-feira de hoje seja uma sexta-feira abençoada, próspera, abundante, cheio de saúde, paz e amor, e que nós possamos cada dia mais levar as boas novas de Jesus Cristo e espalhar no mundo todo que Jesus Cristo é o Senhor. E é Ele que vai nos ajudar, porque Ele é bom o tempo todo e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Que a paz de Deus Pai estejam com todos no dia de hoje. Amém? Abraço, tamo junto e vamos tocar o terror.